irmãos, abramos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, dando continuidade à série de exposições que nós temos feito nos domingos à noite nesta carta, e nós estamos já finalizando esta carta e deveremos então expor outro livro para o ano que vem. Tem sido uma carta muito preciosa para nós, porque certamente a glória de Cristo, Filho bendito de Deus, e a glória de Deus, o Deus Trino, tem sido revelada a nós através desta carta. E nós estamos na parte prática da carta. Eu quero então convidá-los a colocar-se de pé para a leitura da palavra de Deus em Hebreus 12. Nós leremos do 14 até o 29. Hebreus 12, 14 a 29. Este texto mostra, ainda falando do tema que nós iniciamos na semana passada, de disciplina. Ali fala da disciplina, no texto da mensagem anterior, nós falamos da disciplina como cuidado, expressão do cuidado paternal da igreja. Aqui neste texto o autor vai falar sobre a disciplina como uma tarefa da igreja. A igreja precisa exercer disciplina para que ela seja santificada. Então nós leremos, assim diz a palavra do Senhor, Hebreus 12, 14 a 29. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente nos advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor Deus bendito, nós suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Nós pedimos que abras os nossos olhos, nós pedimos que não nos permitas endurecer o nosso coração quando nós vamos ouvir a Tua palavra, mas que as advertências da Tua palavra nesta noite sirvam-nos como igreja, para que sejamos zelosos da disciplina, a fim de que a santificação, o processo de santificação na igreja, possa, Senhor, alcançar o seu objetivo e o seu alvo, que é exibir o caráter, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus amados irmãos,
Este texto, embora não tenha a palavra disciplina, ele certamente continua o tema da disciplina do qual falamos na mensagem anterior. Para quem não tem essa informação, todas as mensagens estão no YouTube, no canal da igreja, Terceira Igreja Presbiteriana. Se você quiser pegar toda a série de mensagens para entender todo o contexto, estão lá as mensagens no YouTube. E nós tratamos na semana passada sobre a disciplina como uma expressão do amor paternal de Deus, como uma expressão do seu cuidado. E nós vimos que esta disciplina faz parte, na verdade, esta disciplina, nós vimos primeiramente que ela envolve o sofrimento, até mesmo as injustiças que passamos, porque este era o caso dos hebreus, eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. E até mesmo essas injustiças e perseguições que passamos, elas fazem parte da nossa luta contra o pecado. No verso 4 nós vimos que o autor havia falado na nossa luta contra o pecado, ainda não teres resistido até o sangue. Ele estava se referindo aos sofrimentos que eles estavam passando por causa da sua fé. Nós vimos que esta disciplina é de fato longe de ser alguma expressão da ira, do desagrado de Deus. Sim, ela é uma reprovação de Deus, mas ela faz parte da luta contra o pecado e ela é a expressão do amor paternal de Deus. Filho meu, não menospreze a disciplina que vem do Senhor, nem des mais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Nós vimos que essa disciplina de Deus tem um caráter duradouro, diferente da disciplina dos nossos pais. Ela traz aproveitamento para nós, ela traz fruto de justiça, e o objetivo de Deus é que sejamos participantes da sua santidade. Isto nós vimos no capítulo 12, no versículo 10, comparando a correção que os nossos pais faziam sobre nós com a correção de Deus. Ele diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Esta expressão, esta palavra santidade, um atributo de Deus, ela liga os dois capítulos, ou os dois textos, dois parágrafos, porque o autor começa o segundo parágrafo dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é o mesmo tema da santificação, e quando ele fala sobre a forma como nós buscamos a santificação, nós podemos resumir isso na palavra disciplina. De modo que nesta noite, enquanto que na semana passada nós falamos da disciplina como ação paternal de Deus através, seja da igreja, seja das circunstâncias da vida, agora o autor vai falar da disciplina como tarefa da igreja. E isto, na verdade, embasa, fundamenta e confirma um dos nossos argumentos na aplicação na semana passada, que nós vimos que Deus nos disciplina também através da sua igreja, e nós devemos nos submeter à disciplina. Ele nos disciplina através do mundo, das perseguições, das injustiças, e nos disciplina também através da igreja, quando esta aplica a disciplina eclesiástica para tratar o pecado em nós. O alvo claro aqui é a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja precisa ter sempre como alvo a paz. A Bíblia diz mesmo que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração, a qual fomos chamados. Isso está lá em Colossenses, se você quiser somente para conferir esta citação. Ele diz lá em Colossenses capítulo 3: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual fostes chamados, e em um só corpo, e seja agradecidos. Está em Colossenses 3,15. A gente usa muito este texto para falar da paz interior, mas a paz de Cristo aqui é a paz na comunidade, é a paz que brota da obra redentora de Cristo, que nos reconciliou com Deus e uns com os outros. E esta paz deve ser o hábito, porque ele quer dizer que toda decisão, toda ação, toda reação, toda providência na vida da igreja deve ser no sentido de promover e de preservar a paz na comunidade. É neste mesmo sentido que o autor então diz: seguir a paz com todos e a santificação, porque um não pode perdurar sem o outro. Não pode haver paz se não houver santidade. Qualquer paz que seja conseguida a parte da santidade é uma falsa paz.
é uma paz que logo logo vai ser destruída. De modo que a santificação deve ser perseguida pela igreja. Essa palavra seguir, literalmente significa perseguir, traz algo do afã da caça, da perseguição. A santificação é algo que temos que perseguir na igreja. Santificação aqui, obviamente, implica a santificação individual, mas primeiramente ele está falando da santificação da igreja como comunidade. Nós sabemos que uma das características da igreja é que ela é santa, não é? A igreja do Senhor Jesus tem 4 características. Ela é una, ou seja, ela é uma unidade integrada, ela é santa, ela é universal e ela é apostólica. Então a santidade da igreja é um fato, mas nós precisamos trabalhar no aperfeiçoamento dessa santidade, porque o processo de santificação, por sua natureza, é ainda um processo inacabado. Só vai acabar na glorificação, na vinda de Jesus. E embora a santificação seja uma obra de Deus, como todos os outros aspectos da salvação, ela envolve a nossa participação, porque agora já regenerados, já sendo habitados pelo Espírito Santo, tendo os meios de graça, nós temos a responsabilidade de perseguir a santificação. A santificação, antes de nós entrarmos propriamente no texto, segundo João Calvino, a santificação ela é um dos 2 aspectos do que ele chama de dupla purificação da piedade. A dupla purificação da piedade. Deus nos purifica em 2 aspectos diferentes, né, que estão ligados entre si. Ele fala da justificação. A justificação ela oferece a pureza imputada. Né? Imputada quer dizer atribuída. Deus declara ao pecador que crê em Jesus justo por causa da justiça de Cristo que é imputada ao pecador. Então a justiça é uma purificação, a justificação é uma purificação imputada. Mas Calvino diz que a santificação, por sua vez, é a pureza atual. Eu chamaria de pureza infundida. Deus não só nos declara justos antes, mesmo que façamos qualquer bem, mas Ele também nos faz santos através da sua obra, infundindo o caráter de Cristo em nós. Então, Calvino diz o seguinte: na justificação, não sendo justos em nós mesmos, nós somos reputados como tais em Cristo. Mas na santificação, nós somos progressivamente conformados a Cristo no coração, conduta e devoção a Deus. E enquanto que a justificação é uma ação puramente divina, a santificação é um ato divino, mas envolve participação humana. Isto não torna a salvação uma obra, como a gente diz, sinergística, né? De Deus e do homem. É uma obra de Deus a salvação. Mas uma vez regenerados, Deus nos dá a oportunidade de participar disso. Lembrando que participação não é mérito, certo? Só para a gente lembrar, na ordem de salvação, existem certos aspectos da ordem de salvação que são obras só de Deus e não há qualquer participação nossa. A regeneração, por exemplo. O homem morto, o pecador, não tem capacidade nem sequer para crer. Ele precisa ser primeiro regenerado. Deus precisa implantar a vida nele. Quando João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é que recebe o direito de ser filho de Deus? Os que creem no seu nome. Nós precisamos observar o que ele fala no versículo seguinte: os quais, estes que creram no seu nome, não nasceram ato passado, anterior à fé, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando eu creio em Jesus, quando eu me arrependo, eu evidencio essa obra que Deus já realizou e que eu não tenho qualquer participação. Uma vez regenerados, há o que nós chamamos da primeira reação do regenerado, que é a conversão. E a conversão envolve duas atitudes: arrependimento e fé. Nestas eu participo, porque eu exerço minha vontade em vir para Cristo, em fugir do pecado, mas eu só exerço essa vontade porque antes eu fui regenerado. Logo não há mérito, mas há participação. Na justificação, nós temos um ato unicamente de Deus. Deus nos declara justos. Nós não podemos ser feitos, nós não podemos nos tornar justos, mas Ele imputa a justiça de Cristo a nós. É uma ação só de Deus. Mas a santificação é um processo de aperfeiçoamento e conformação à imagem de Cristo, que envolve a ação de Deus anterior e a nossa ação como reação à ação de Deus. É nessa perspectiva
observa que Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha ausência, mas não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. É uma responsabilidade. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Mas logo no versículo seguinte ele traz o ato soberano de Deus. Por que vocês devem desenvolver? Porque é Deus quem executa, quem efetua, quem torna eficaz em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a santificação, etapa importante do processo de salvação, ele diz que é condição imprescindível para ver o Senhor. Deus imputou a justiça de Cristo, mas ele vai nos conformar a Cristo, porque nós não podemos ver a Deus nesta presente natureza pecaminosa. Não é possível. Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O salmista no Salmo 24, versos 4 a 6 diz: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem há de subir no teu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Mas ele diz: tal é a geração dos que o buscam. Então, a santificação é condição indispensável para vermos a Deus. Aquele que deseja ver a Deus vai demonstrar isso levando uma vida de santificação. Por isso o autor aqui diz: segui ou persegui a santificação, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados irmãos, como é que nós buscamos esta santificação? A palavra que resume a forma como buscamos é a palavra disciplina. É aqui que entra a disciplina como instrumento. Porque as ações que ele vai nos ordenar no texto, que são os meios de buscarmos a santificação, elas são nada mais, nada menos do que o exercício da disciplina na igreja. Observe o que ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que nós perseguimos a paz e a santificação na comunidade? Atentando diligentemente. Essas duas palavras, atentando diligentemente, traduzem um só verbo no texto original. E observe que este verbo está no particípio presente. Então, atentando diligentemente é uma espécie de, a gente chama de locução adverbial de modo. Ou seja, o autor está dizendo como é que nós buscamos a santificação. E essa palavra, atentando diligentemente, ela vai reger todo o parágrafo. Ele vai falar de 3 coisas para as quais nós devemos atentar diligentemente. Mas antes de falar dessas 3 coisas, que dizem respeito à ação da igreja na disciplina, eu quero ainda explorar um pouco mais essa expressão, atentando diligentemente. Como é que nós perseguimos a paz e a santificação? A igreja precisa ter atenção cuidadosa. A igreja precisa praticar a vigilância. E aqui ele está falando de vigiarmos uns aos outros. Ele já havia falado em outras passagens, em outros capítulos, a necessidade de nos exortarmos uns aos outros. Lá no capítulo 3, você lembra? No capítulo 3 de Hebreus, nós vimos isto, no verso 12 e no verso 13. Ele disse: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E como é que nós evitamos um perverso coração de incredulidade? Pelo contrário, explica ele, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Como é que nós combatemos o perverso coração de incredulidade? Exortando-nos mutuamente, e isto é disciplina. Eu falei, quando nós estudamos disciplina nos domingos pela manhã, não é? Na escola dominical, que a disciplina começa comigo, ela não começa no conselho. Ela só vai parar no conselho quando ela não pode ser resolvida por mim. É seguir o que a palavra de Deus diz em Mateus 18. Nós já conhecemos esse caminho. Mas a palavra de Deus está dizendo: olha, vocês têm que se exortar mutuamente para não deixar que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. No capítulo 4, o autor já tinha novamente falado isto. No capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer
que algum de vós tenha falhado. Quando ele diz que nós devemos temer, ele não está dizendo, temamos, portanto, que nós, cada um de nós individualmente, tenha falhado na promessa de entrar no descanso de Deus. Ele diz que nós devemos temer que qualquer um de nós falhe. Ou seja, nós devemos cuidar para que nenhum de nós falhe nessa caminhada para o descanso de Deus. E ainda se não é suficiente, nós temos o capítulo 10, quando ele havia falado no verso 25, da necessidade de nos congregarmos. Ele havia dito, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. No verso 24 ele havia dito que nós devemos nos considerar uns aos outros, para nos incitarmos, nos estimularmos, nos provocarmos ao amor e às boas obras. E como é que nós fazemos isto? Não abandonando a nossa congregação. Isto levanta a questão do compromisso com a comunidade local. Mas para que nós estamos juntos? Primeiro, para adorar o Senhor, mas em segundo, para nos exortar mutuamente. Ele está dizendo, e observe o verso 26 do capítulo 10. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, esse porquê justifica. Por que nós temos que nos admoestar? Para que ninguém viva deliberadamente em pecado. É esta mesma ordenança que o autor está trazendo aqui no capítulo 12, verso 15. É a mesma coisa que ele está falando. Como é que nós perseguimos a santificação? Como é que a igreja demonstra sua santidade de maneira visível? Quando nós atentamos diligentemente uns para com os outros. Para a nossa vida, em primeiro lugar, obviamente, porque nós temos que primeiro olhar para a trave no nosso olho, mas uma vez tratada da trave no nosso olho, realmente nós podemos e devemos tratar do argueiro no olho do irmão. Essa palavra atentar diligentemente, irmãos, ela tem o sentido de supervisionar, de vigiar, denota a atenção cuidadosa. E há aqui uma alusão indireta à liderança, porque a palavra atentando diligentemente, ela é a forma verbal da mesma palavra bispo, que é uma das palavras para o pastor, né? Paulo, lá em Efésios 20, diz para os presbíteros, atentai por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Essa palavra bispo não diz respeito a uma hierarquia superior de alguém acima do pastor ou do padre, mas bispo é uma palavra utilizada para o pastor, para o presbítero. Bispo significa supervisor, vigilante, aquele que investiga, aquele que inquire, que procura sempre buscar como está a vida das pessoas, do rebanho. Mas é também, obviamente, não exclui um apelo para uma vigilância individual. Então, se você quer levar uma vida de santidade, consagrada a Deus, uma vida pura, você precisa, em primeiro lugar, vigiar sua própria conduta, mas você também precisa estar atento à conduta do seu irmão, cuidando para que ele tenha uma vida santa. Sem vigilância, não há santificação. É isso que o autor está dizendo. Nós precisamos buscar a santificação na comunidade. Como? Supervisionando, vigiando a nós mesmos e uns aos outros, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Isto resume-se na palavra disciplina. Agora, o autor vai então falar sobre que aspectos precisam ser objeto da nossa vigilância. Essa vigilância que nós devemos exercer sobre nós mesmos e uns sobre os outros, ela tem em vista 3 objetivos aqui que estão expressos em forma negativa. Observe aí, eu já adianto esses 3. Atentando diligentemente, para quê? Primeiro, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A primeira coisa que ele nos ordena é atentar e vigiar. Segundo, nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nós devemos atentar para que não haja raiz de amargura na igreja. Nós devemos atentar que não haja nenhum faltoso na igreja, nenhuma pessoa que se aparte da graça de Deus, que negligencie os meios de graça. E nós devemos atentar para que não haja raiz de amargura na igreja de Deus. E terceiro lugar, ele diz, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Nós devemos atentar, supervisionar, vigiar, para que não haja imorais no meio do povo de Deus. É isso que ele está dizendo. Observe como é muito precisa a explicação do autor.
Ele está claramente dizendo, olha, a igreja, nós como igreja precisamos perseguir a santificação, porque nós estamos sendo preparados como noiva de Cristo, nós estamos preparados para ver a Cristo, e nós precisaremos estar puros quando nós o virmos. E ele está dizendo, para que nós possamos perseguir a santificação, para que a santificação seja levada a efeito, nós precisamos atentar diligentemente, nós precisamos vigiar a nossa vida, em primeiro lugar, mas precisamos vigiar uns aos outros, para que não haja entre nós nenhuma pessoa que negligencie os meios de graça, nenhuma raiz de amargura, e não haja nenhum imoral. Vamos trabalhar essas 3 áreas, uma por uma. Então, primeiro objetivo da vigilância, o objeto da vigilância de Deus é para que não haja faltoso. E eu poderia colocar no seguinte enunciado: nós devemos vigiar para que ninguém fracasse por apartar-se da graça de Deus. A igreja precisa estar em constante vigilância e tomar providências, utilizar todo o esforço possível, cada um, para que nenhum de nós fracasse por apartar-se da graça de Deus. É isso que ele quer dizer no versículo 15. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Essa palavra faltoso traz a ideia de perda, de perder, de estar em falta de algo, de estar desprovido, de fracassar. No capítulo 4, verso 1, ela é utilizada em forma verbal, quando ele diz, não aconteça, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Essa palavra falhado é a mesma ali em forma verbal, mesma palavra aqui em forma substantiva, faltoso. Então, faltoso é alguém que está em falta, que está desprovido de algo, é alguém que está fracassando na sua caminhada. E este fracasso ocorre quando a pessoa se aparta da graça de Deus. É isto que ele quer dizer. Um certo comentarista diz o seguinte: a graça de Deus representa aqui todos os benefícios que Deus tem fornecido. Muitos fracassos entre os cristãos devem-se a uma falta de apropriar-se desses benefícios. E de fato, meus irmãos, sem a graça de Deus, nós ficamos desprovidos de poder contra o pecado e suscetíveis ao fracasso. É por isso que a nossa confissão de fé, embora diga que nenhum dos eleitos pode cair, nem total, nem finalmente, eles, no entanto, podem por um tempo permanecer no pecado, em trevas, incorrer nos juízos temporais de Deus. E lá na confissão de fé diz por quê? Por causa das tentações do mundo e de Satanás, por causa da força da corrupção neles restante e por causa da negligência do uso dos meios de graça. Quando nós negligenciamos os meios, a graça de Deus nos é dispensada através de alguns meios. Por exemplo, especialmente a sua palavra. As escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Quando o crente, por exemplo, não lê a palavra, não estuda a palavra, não memoriza a palavra, não procura praticar a palavra, ele tem deficiências na sua fé. Ele vai falhar no conhecimento de Deus, ele vai falhar na sua conduta com Deus. Porque a palavra de Deus nos faz sábios, ela nos aponta o viver que agrada a Deus. Outro meio de graça que nós sabemos é a oração. Porque na oração nós demonstramos toda a nossa dependência de Deus. Nós apresentamos a Deus as nossas súplicas, as nossas ações de graça. Nós intercedemos uns pelos outros. Quando nós negligenciamos a oração, nós estamos como que fechando um canal da graça de Deus para nós. Porque a graça de Deus nos proveu da oração, desse contato que nós podemos ter a Deus por meio de Jesus Cristo. A própria comunidade dos santos, a igreja, é um meio de graça. Porque é nessa comunidade que nós somos exortados, estimulados ao amor e às boas obras. É nessa comunidade que nós alcançamos e cultivamos a plenitude do Espírito, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É na comunidade que nós nos enchemos do Espírito.
Os sacramentos são meios de graça. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a Bíblia diz que a comunhão, o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós nos lembramos da morte do Senhor Jesus. No batismo nós recebemos o selo visível dessa graça invisível. Quando nós negligenciamos esses meios, um desses meios de graça, nós nos tornamos faltosos, deficientes. Ele está dizendo que nós, irmãos, como igreja, devemos vigiar para que não haja nenhuma pessoa deficiente espiritualmente por apartar-se da graça de Deus. Isto é disciplina. A disciplina é também preventiva. Então você às vezes conversa com o irmão sobre futebol, conversa sobre política, mas quantas vezes você conversa e diz: irmão, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu compromisso com a palavra de Deus? Ou quando o irmão está faltando: irmão, tenho sentido sua falta, o que tem acontecido? De que maneira eu posso ajudá-lo? E abrir a Bíblia com ele e exortar na palavra. Isto é disciplina. E se nós quanto mais nós fizermos isto, mais nós vamos evitar que pessoas fracassem. Há uma segunda coisa que nós devemos evitar. Ele diz que nós devemos vigiar para que o pecado não se alastre como raiz de amargura, causando contaminação. E nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma das coisas que mais prejudicam a santificação, meus irmãos, é a amargura. Essa expressão raiz de amargura significa que não haja uma raiz da qual brota a amargura. E ele usa aqui, está se utilizando de uma figura da agricultura. Aqui a figura que é subentendida é de uma erva daninha que brota, que se espalha rapidamente numa lavoura e estraga parte da colheita. Você sabe, quando nós deixamos que uma praga, que uma erva daninha brote no meio da lavoura e não combatemos essa praga, ela vai se espalhar e ela vai estragar a colheita. E o autor aqui, na verdade, está citando indiretamente Deuteronômio capítulo 29, versos 17 e 18. Em Deuteronômio 29, 17 e 18, o Senhor ali está exortando contra a idolatria. E ele diz que o povo de Israel precisa vigiar e precisa supervisionar para que não haja no seu meio nem pessoa, nem família, nem tribo que deixe enraizar a idolatria no seu meio e se torne contaminação para o povo de Deus. Observe Deuteronômio 29, 17 e 18, ele diz assim: Vistes as suas abominações, falando dos povos nos quais Israel ia habitar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher. Observe que ele está falando aqui. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós, aí usa a mesma expressão que o autor aos Hebreus usa, entre vós, raiz que produza erva venenosa e amarga. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, o que Deus está falando através de Moisés: olha, cuidado quando você entrar no meio dessas nações, para não seguir os deuses dela. E é claro, é muito fácil para nós identificar a idolatria visível, né? Os ídolos visíveis de pau e pedra, eu não me curvo diante de pau e pedra, mas irmãos, existem os ídolos do coração. Lá em Ezequiel, se eu não estou enganado, capítulo, acho que é 16, ele diz que o filho do homem, estes homens têm levantado o ídolo no seu próprio coração e tem tal tropeço para a iniquidade. Todas as vezes que nós colocamos qualquer coisa no centro, no lugar de Deus, aquilo é um ídolo. Na verdade, todas as vezes que você peca contra o Senhor, você cometeu idolatria, porque você colocou alguma coisa
à frente do Senhor. Você desobedeceu o mandamento do Senhor por alguma coisa que é mais importante. Aquilo é um ídolo. Irmãos, mesmo crentes, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós precisamos ter isso em mente. Nós podemos não nos curvar diante de imagem de pedra, mas nós podemos idolatrar nossas posses. Nós podemos idolatrar nossas amizades. Nós podemos idolatrar um certo relacionamento romântico. Nós podemos idolatrar nossa família, nossos filhos. Nós podemos idolatrar nossos pais. Todas as vezes que a gente coloca qualquer criatura num lugar que só pertence a Deus, nós estamos sendo idólatras. E Deus está dizendo que não haja esse tipo de coisa, porque Ele vai produzir erva venenosa e amarga. Então o que o autor aqui está querendo dizer, meus amados irmãos, é que o pecado aqui, ali, é uma referência ao pecado, ao indivíduo, à família ou à tribo, cujo pecado, no caso ali, em Deuteronômio, a idolatria, é como uma raiz daninha que produz no meio do povo erva venenosa e amarga. No próprio texto de Deuteronômio, no capítulo 32, nós encontramos algo semelhante. Deuteronômio capítulo 32, os versículos 32 e 33. Assim diz o Senhor: porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Ele está fazendo aqui uma acusação profética ao povo de Deus, que mais tarde iria se desviar de Deus, iria se tornar uma vinha venenosa. A igreja não deve se tornar uma vinha venenosa, e para isso ela tem que combater a raiz de amargura. E aqui não se refere apenas aos pecados morais, porque na verdade ele vai falar do imoral na próxima etapa. Porque existem também os pecados relacionais. Nós temos estudado as obras da carne aos domingos pela manhã, e nós temos visto que a mesma disposição pecaminosa interior que tem o imoral, é a que leva à porfia, ao ciúme, às contendas. Às vezes a gente diz, não, eu nunca traí minha mulher, eu sou um homem moralmente repreensível, eu sou uma mulher honesta em tudo, mas é briguenta, mas é irascível, mas é ciumento, mas é invejoso, mas tem um espírito faccioso, tem dificuldade de perdoar. É a mesma disposição interior do imoral, é a mesma carne. E é por isso que o autor aqui está dizendo, olha, não deixe que haja uma raiz de amargura. O pecado, especialmente os pecados relacionais, produzem amargura, e esta amargura se alastra rápida e sorrateiramente como erva daninha e contamina muito dentro do povo de Deus, muitos dentro do povo de Deus. Essa figura da raiz, quando ele fala de raiz de amargura, irmãos, raiz denota algo, em primeiro lugar, que está oculto. A amargura é uma coisa oculta. A amargura não é percebida logo no início. A amargura, ela brota no coração e vai sendo alimentada pelo nosso egoísmo, pela nossa inveja, pelo nosso ciúme, pelo nosso orgulho. Nós vamos dentro de nós racionalizando o que é nosso direito, justificando nossos atos hostis. E tem um momento que essa amargura brota. É uma raiz, está escondida. Mas não diz respeito apenas ao estar escondida, ela é raiz também porque ela está firmemente estabelecida. Raiz é uma coisa que dá estabilidade. Quando a amargura não é tratada, ela se enraiza no coração. E o que acontece? Essa amargura, que é o estado irritado da mente, que mantém um homem em perpétua animosidade, como nos diz Hineker e Rogers na sua chave linguística do grego do Novo Testamento. Eles definem a amargura como estado irritado da mente, do coração, que mantém um homem ou uma mulher em perpétua animosidade, que inclina uma pessoa a ter opiniões duras e descaridosas acerca dos seus irmãos e das coisas, que torna uma pessoa fechada, irritadiça, repulsiva em seu relacionamento em geral, que infunde veneno às palavras da sua língua, e as consequências disso é que essa raiz de amargura não tratada, ela faz o quê? Ela brota, ela aparece, ela nasce. Observe o que acontece, como uma erva daninha brotando vos perturbe. A amargura não tratada
A amargura escondida, quando ela brota, ela causa perturbação na igreja, meus irmãos. De acordo com William Hendrickson, comentando esse texto, o verbo perturbar aqui transmite a ideia de dar cor a algo, pintar, tingir. É como se ela estivesse salpicando em alguma coisa. Então, isso reforça a ideia de contaminação, mas ele diz, por meio dela, muitos sejam contaminados. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a raiz de amargura, quando você alimenta a amargura no seu coração e você não trata dessa amargura como a palavra de Deus ordena, uma hora essa amargura vai brotar, ela vai atingir a comunidade, ela vai trazer tormentos para o indivíduo e para a igreja, e aquele que se apartou da graça, em vez de tratar do pecado em seu coração, causa problemas no meio do povo de Deus ao perturbar a paz. Com palavras amargas, aquela pessoa que tem amargura no coração priva os seus irmãos da santidade. O autor aqui está ressaltando que pessoas assim perturbam a igreja de Deus. Elas perturbam a não poucas pessoas, elas perturbam a muitos. E quando esse estado de espírito se apresenta, pode apostar que há pecado não tratado, há mágoa não tratada, há um problema não tratado segundo a palavra de Deus, e isto atrapalha o processo de santificação, porque ocorre o contrário. Por meio dela, muitos são não santificados, mas muitos são contaminados. A palavra aqui traz a ideia de manchar, de macular. Meus irmãos, a amargura é uma doença altamente contagiosa. Ela leva a toda a malícia. Nada perturba mais a igreja do que um crente amargurado. Por isso a palavra de Deus diz em Efésios 4:31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim, toda a malícia. Não é à toa que o Espírito Santo nos adverte contra a amargura. E quando ele diz longe de vós, ele está usando a figura de você se desfazer de um lixo, de uma imundície. A ideia da palavra aqui, o que fica subentendido é que a amargura é um tipo de lixo que deve despertar em nós nojo e deve ser lançado para longe. É isso que ele está dizendo em Efésios 4:31. E quando ele fala dessas várias etapas, ele está mostrando um progresso. A amargura não tratada, ela acaba quando ela brota, ela explode primeiro em cólera. E a palavra cólera aqui se refere àquela explosão de ira que me leva a ofender o irmão, a tratar mal o irmão. Depois ele fala do que ele chama aqui de ira. E a palavra ira refere-se àquela raiva contida, guardada, segurada, disfarçada, negada, mas alimentada todos os dias, até se tornar um rancor em que eu não consigo mais conviver pacificamente. E obviamente que isso vai me levar ao próximo passo, que é a gritaria, que é quando eu começo a aumentar a voz para o outro. Depois a blasfêmia, eu começo a acusar o outro até de pecados que ele não cometeu. E isso termina em toda a malícia. E você sabe que a malícia agora é como diz o ditado, né? Em tempo de guerra até mosquito vira bala. Porque o meu coração, quando está contaminado, tudo que o outro contra quem eu estou magoado faz, eu atribuo maldade a ele. Isso é que é a malícia que ele está falando. Eu não consigo mais acreditar que o meu irmão tenha qualquer intenção boa para comigo. A amargura, meus irmãos, é uma imundície e nós precisamos lançar fora ela. Nós temos que passar por cima do nosso orgulho, porque a amargura contamina. Nada perturba mais a igreja, meus irmãos, nada perturba mais a igreja do que um crente amargurado. Eu vou arriscar dizer o seguinte: alguém que se prostitui é um pecado grave, peca contra o seu próprio corpo, mas se faz isto com uma outra pessoa e trata do pecado, acabou. Mas alguém que ofende o irmão ou que está amargurado com o irmão e normalmente começa a semear a contenda, começa a ter atitudes que geram conflito, vai perturbar toda a igreja. A Bíblia diz, nós devemos vigiar para que não haja raiz. Nós temos que arrancar a raiz da amargura. E terceiro e último lugar, no processo de santificação, no exercício da disciplina, a igreja precisa vigiar para que não haja nenhum impuro ou profano entre os santos. Essa palavra impuro é a palavra pornós.
Eu só estou citando o termo grego aqui porque a gente já faz associação, né? Pornografia. É o imoral. É o que pratica a imoralidade. Não deve haver imoral no meio da igreja. A igreja precisa tratar. Ela precisa disciplinar o imoral. Ela precisa exortar o imoral. E se ele for incorrigível, quanto mais, ela precisa excluir o imoral. Até a exclusão visa ao bem dele, para que o espírito seja salvo no dia do juízo. É só ler 1 Coríntios 5. Ele diz para que não haja imoral ou profano. Essa palavra profano é uma pessoa irreligiosa. É alguém despreocupado em relação às coisas de Deus. Alguém que só pensa nas coisas deste mundo. Mesmo que busque a Deus, ele busque pensando nas coisas deste mundo. E um exemplo de um profano é Esaú. Ele diz, olha, que não haja nenhum profano, que não haja nenhum imoral e nenhum profano como foi Esaú. E como Esaú demonstrou ser profano, diz que por um repasto, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele está mencionando o que aconteceu em Gênesis 25, de 27 a 34. Ali Esaú vinha exausto da caça, ele era um caçador. E a Bíblia diz, alguns versículos antes, que Esaú era muito bom cozinheiro. Aliás, ele é destacado como bom cozinheiro e não Jacó. Apesar de que ele não era alguém que caseiro como Jacó, era um caçador, mas ele sabia preparar uma caça como ninguém. A Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú porque saboreava de sua caça. Isaac, quando quer abençoar Esaú, ele chama Esaú para caçar e fazer um prato saboroso. Isso aqui é importante para a ironia do texto. Este chefe amador de cozinha, bom de fazer comida de caça, chega cansado, exausto, e Jacó está fazendo uma espécie de langanho, sabe? Algum cozinhado vermelho de lentilhas. Não era uma coisa muito boa. A palavra repasto traz a ideia de uma ração, de alguma coisa qualquer. Não é um prato saboroso, não é um prato fino. Sabe aquela ração que você prepara para você só encher a barriga? Você quer só matar a fome. É mais ou menos isso. E aí ele diz, olha, dá um pouco dessa... O que ele fala é alguma coisa, alguns consideram a melhor tradução seria talvez, me dá um pouco dessa droga vermelha aí que você fez. É mais ou menos isso. Ele mesmo despreza o que Jacó fez, mas ele está com fome. Jacó disse, primeiro me vende o seu direito de primogenitura. Pois Esaú tinha saído primeiro do ventre da sua mãe, embora fossem gêmeos. E o direito da primogenitura garantia ao primogênito ser o herdeiro de toda a herança espiritual da família e da herança da maior parte da herança também financeira da família. O que Esaú diz? Eu estou a ponto de morrer. Eu tenho uma necessidade imediata. De que me aproveita o direito de primogenitura? Ocorre que o direito de primogenitura era também o direito de ser o herdeiro e o guardião legal do pacto que Deus havia feito com Abraão. Aquela promessa que depois desembocaria no Messias. Bênção para todas as famílias da terra. Ser um ancestral do Messias, ser um tipo do Messias, ser um mediador do pacto, da aliança da promessa. Então ele não está rejeitando só um bem material, ele está rejeitando um legado espiritual. Ser um sacerdote do lar. Então o que nós temos aqui em mente é, Esaú desprezou uma herança espiritual por uma ração. Nós temos aqui materialismo. É materialismo. Ele está mais preocupado com aquilo que pode matar a minha fome física. Ele não entende que ele tem uma herança e um legado espiritual, do qual viria depois o Messias. Ele está trocando uma bênção eterna pela satisfação, ou melhor, ele está trocando valores espirituais por valores sensuais e mundanos. Isto é secularismo. E ele está trocando uma bênção eterna pela satisfação imediata de uma necessidade, isto é imediatismo. Esaú é um profano. E como consequência, ele traz aqui para nós um exemplo para nós. Querendo herdar a bênção, foi reprovado, foi rejeitado. Isto é, ele foi reprovado após o teste. E essa reprovação foi definitiva e inapelável. Diz, ele não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Precisamos entender que aqui não é o arrependimento de Esaú.
Não é que ele tentou se arrepender e não conseguiu, não é. Arrependimento aqui é de Isaac, depois de ter dado a bênção a Jacó. Arrependimento aqui tem um sentido de volta. Ele tentou voltar. Leia lá a narrativa, você vai dizer, mas meu pai, tu não tens nenhuma bênção para mim. Jacó disse, não, meu filho, eu já abençoei o teu irmão. Não há mais bênção para você, não tem retorno. A bênção, uma vez proclamada, não tem retorno. É isto que significa, não achou lugar de arrependimento. Não deu para voltar mais atrás, ele rejeitou a bênção, ele foi rejeitado. Ele chorou, levantou a voz, diz a narrativa lá, quando ele é enganado por Jacó, e chora. Gênesis 27, 36 a 38. Então a Bíblia diz, não deixem que haja entre vocês pessoas que sejam imorais e pessoas que sejam profanas, que não valorizam os valores eternos, os valores espirituais, que trocam os bens espirituais pelos valores e necessidades deste mundo. Agora, como é que nós fazemos isto, meus irmãos? No exercício da disciplina. E a disciplina, eu tenho que dizer, quando você pensar em disciplina, não pense de início em disciplina no conselho. Claro que ele está envolvido como instância maior, mas disciplina começando no indivíduo. Você vê o irmão em falta, você deve ir lá. Você que presenciou, você tem que ir lá. Se o teu irmão pecar, vai a arguilha entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele não ouvir, não é para você, deixa eu ir para lá. Não, eu tentei, né? Não, pastor, eu tentei, mas não quis, então, é ele no lugar dele, é no meu. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz, se ele não te ouvir, seja o pecado foi contra você, ou não foi contra você, em qualquer circunstância, se ele não te ouvir, não desiste. Pega uma ou duas pessoas, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Não fala para ninguém. Vai primeiro com teu irmão. Não fala para ninguém. Depois, você leva uma ou duas pessoas, para não expor teu irmão. Se ele se recusar, agora é hora de dizer à igreja. Agora é hora, trazendo a aplicação para nós, de ir ao conselho, porque o conselho é a igreja. A igreja escolheu representantes, eles representam a igreja. Agora você vai então denunciar. Mesmo que seja teu filho, tua filha, você tem que denunciar. Você tem que dizer à igreja. Ele vai ser exortado pela igreja. No nosso contexto, exortado através do seu conselho. Se ele se recusar a ouvir o que deve ser feito, considera-o como gentil e publicano. Considera-o como um ímpio. Consideram como um ladrão. O publicano era um ladrão do orçamento. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas a igreja tem que ter amor, tem que ter tolerância. A Bíblia diz que a tolerância tem um limite. Essa ideia de tolerância é coisa do mundo pós-moderno. A igreja não deve tolerar pecado no meio dela. Agora, houve arrependimento, pode ser o pior pecado, a igreja tem que acolher, a igreja tem que abraçar, a igreja tem que ajudá-lo a se levantar. Mas se não há arrependimento, ela tem que excluir. É o que a palavra de Deus diz. Para que não haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A igreja precisa exercer. Meus irmãos, esta igreja já fez isto. Esta igreja já fez isto. Eu fico à vontade para dizer isso. Essa igreja já fez isso, ela já chegou a excluir. E alguns dos excluídos voltaram. Entregues à sua própria vida, ao seu próprio pecado, sem a bênção da igreja, eles se arrependeram e voltaram, e foram abraçados, e foram acolhidos. Acabou! A igreja é a comunidade do perdão, mas se está endurecido, tem que ser considerado como gentil publicano. Isto é fundamental na santificação. Agora, uma vez arrependido, depois de ser tratado, é preciso aceitar. Começar do zero, perdoar, tratar como irmão. Esta é a comunidade chamada igreja. E por que nós temos que fazer isto? E aí eu concluo. Versículos 18 a 29. Serei mais rápido aqui. O autor nos traz uma palavra de motivação na sua aplicação. Na verdade, é uma motivação
para nos trazer temor. Ele nos motiva através do temor. Do versículo 18 a 29, concluindo essa sua orientação sobre a disciplina, ele mostra o seguinte, que a nova aliança, esse é o ponto na nossa conclusão, a nova aliança traz consigo uma responsabilidade maior. Você lembra que ele está mencionando exemplos do passado, né? Ele mencionou a raiz de amargura, e indiretamente está mencionando Deuteronômio, e ele mencionou o exemplo de Esaú. E agora ele faz uma aplicação do menor ao maior. E o que ele vai dizer aqui nesses versos 18 a 29? Ele vai dizer que a realidade a qual chegamos não é uma realidade mais frouxa em relação à santidade. Pelo contrário, é uma realidade mais terrível e solene. A gente tem a mania de, naquela visão errônea, dizer, olha, aquela época era a época da graça. Olha, Deus, ele naquela época castigava mais. Alguns até dizem que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é amor. Aquele Deus era ira. Isto é uma heresia, meus irmãos. Porque a coisa que os judeus mais enfatizavam era, em primeiro lugar, a misericórdia de Deus. Leia os Salmos. Como é que Deus é descrito em Êxodo 33? Senhor, Senhor, Deus longânimo, clemente, tardio em irar-se, grande em benignidade, que se arrepende no mal, que perdoa a iniquidade, o pecado e a transgressão, ainda que não inocente o culpado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Deus do Velho Testamento é o Deus da graça. E ao mesmo tempo o Deus do Novo Testamento é também um Deus de ira. Olha o que ele diz aí. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Tudo isto é uma descrição de quê? Você sabe? Êxodo 19. Sinai. E se você abrir em Êxodo 19, você vai ver. Quando Deus baixou sobre o monte, uma nuvem escura envolveu o monte, uma escuridão, trevas envolveram o monte. O monte começou a tremer, houve um terremoto. O monte começou a fumegar. Relâmpagos desciam sobre o monte. E quando Deus falava, a sua voz era como de trovão. Você pode ler, Moisés falava ao Senhor, o Senhor lhe respondia do trovão. Era um espetáculo horrível. O povo disse assim, Moisés, a gente não quer mais ouvir a voz de Deus não. Fala tu com o Senhor e depois tu fala para nós, porque nós vamos morrer. Deus disse, olha, se um animal que for tocar o monte, coloca cerca, coloca estacas, coloca sinais, para que ninguém ultrapasse Moisés, porque vai morrer por causa da minha santidade que está sobre o monte. O próprio Moisés, sinto-me aterrado e tremo. Isso aqui é uma alusão já a quando depois que Moisés teve o episódio do bezerro de ouro, ele estava temendo diante do Senhor por causa daquele episódio da idolatria. Era uma cena terrível. Mas o autor está dizendo, vocês não chegaram a essa realidade. Vocês chegaram a uma realidade mais terrível. Olha o que ele diz no verso 21, verso 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Essa expressão Monte Sião é uma alusão figurada ao verdadeiro trono de Deus, do qual ele havia falado nos capítulos anteriores. Quem acompanhou as mensagens sabe disso. O Monte Sião aqui não é o Monte Sião em Jerusalém, mas é o Monte Sião, o céu, o lugar da habitação de Deus. O lugar onde está o templo de Deus, porque Sião era o lugar onde estava o templo. Observe que ele diz, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vocês têm chegado à igreja, a incontáveis hostes de anjos. Vocês não adentraram um santuário terreno. Ele novamente está argumentando do menor para o maior. Ele já vinha falando isso. Vocês adentraram o próprio céu. Vocês estão na presença de Deus agora mediante Jesus. Vocês estão diante de incontáveis hostes de anjos. Vocês estão diante da universal assembleia, da igreja de Deus. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês têm chegado a uma realidade mais terrível, porque vocês estão na própria presença de Deus, vocês estão na nova aliança.
Mas mais terrível do que tudo, vocês chegaram a Jesus, o mediador de nova aliança. Vocês chegaram ao sangue que fala coisas superiores ao próprio Abel. Você lembra que ele havia dito que Abel, mesmo depois de morto, no capítulo 11, ainda fala, mas o sangue de Abel pediu o quê? Pedia vingança, pedia a justiça de Deus. O que o sangue de Jesus fala superior a Abel? O sangue de Jesus pede perdão. O sangue de Jesus fala que a justiça já foi satisfeita. Nós chegamos a toda essa realidade. O Filho de Deus já morreu, Ele já ressuscitou, já venceu a morte. Essa é uma realidade maior, mas aumenta a responsabilidade. Por isso ele diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Quem? Moisés. Observe, ele os advertia divinamente, era de Deus a advertência. Só que Moisés era um homem terreno, pecador. Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, o Senhor Jesus. E aí ele cita uma profecia de Joel: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: aí uma vez por todas farei abalar, uma vez por todas farei abalar não só a terra como também o céu. E quando ele cita Joel, aqui ele está citando, na verdade, Ageu, melhor dizendo, desculpem, Ageu capítulo 2, verso 6, ali era uma profecia escatológica de Ageu. E quando Ageu, lá no capítulo 2, verso 6, falando da era escatológica, da era messiânica, diz: ainda uma vez por todas farei abalar não só o céu, também a terra, ele está fazendo também uma alusão ao Monte Sinai. Ele está dizendo: olha, vai haver um novo Sinai. E ele está se referindo, na verdade, à vinda do Filho de Deus, à encarnação do Filho de Deus. E quando ele viesse, ele faria abalar o céu e a terra. E o autor aos Hebreus interpreta: quando ele diz ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que ele quer dizer é: quando veio o Senhor Jesus, cumpriu a profecia de Ageu, ele removeu a velha aliança, ele removeu o Sinai, e ele estabeleceu o Monte Sião. Por meio da sua morte e ressurreição, ele nos deu um reino inabalável. E qual é a conclusão disso? Por isso, veja o verso 29. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus. Servir aí é o serviço de culto. Como? Com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é amor. É isso que diz aí? O nosso Deus é fogo consumidor. Ele está mencionando aqui Deuteronômio 4:24. Deus, Senhor teu Deus, é fogo que consome. Ele é Deus zeloso. Ele vai separar o joio do trigo. A realidade que temos é mais terrível. Por isso nós temos um compromisso bem mais grave e sério e solene com a santidade do que os próprios crentes da velha aliança. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos ter reverência e santo temor. Igreja, olha aqui para mim, eu já estou concluindo. Nós somos o santuário do Deus vivo. Sabe que Deus fazia no acampamento no meio de Israel? O povo, até para fazer necessidades, ele tinha que ter um pau, um pedaço de madeira, para ir num determinado local. Obviamente estão num deserto, não tem banheiro. Ele fazia suas necessidades, e ele tinha que cavar um buraco e enterrar os detritos. Sabe por quê? Não era por questão de higiene, não. Claro que isso ajudava na higiene. A mensagem é: o Deus Santo está em nosso meio. Não deve haver impurezas. Irmãos, o Deus Santo está aqui. O Deus Santo habita em nós. Aquele de cuja presença fugirão os céus e a terra habita em nossa igreja. Não podemos tolerar o pecado em nosso meio. Nós devemos passar por cima do nosso orgulho, nós devemos passar por cima da nossa covardia e devemos combater o pecado primeiro em nosso coração e depois no meio da comunidade. E quando somos disciplinados, nós temos que agradecer a Deus, porque isso é bênção. Disciplina é bênção, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E nós devemos ser disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Você quer ser condenado com o mundo? Então submeta-se à disciplina do Senhor. E seja um instrumento dessa disciplina, cuidando do seu irmão. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada. Eu acredito que de maneira clara, Senhor. E mesmo aquilo que não ficou claro pela falha do teu instrumento, que o teu Espírito aplique de maneira perfeita. Ó Deus, faz-nos entender que disciplina é uma marca fundamental da verdadeira igreja. Essa busca pela santificação por meio de um comportamento vigilante, para que não haja pessoas que pela negligência dos meios de graça sejam deficientes e venham a fracassar. Para que não haja, Senhor, raiz de amargura, ensina-nos a tratar das nossas ofensas mútuas, das nossas contendas, das mágoas e rancores, da maneira como Deus nos ordenou na sua palavra. Ó Deus, que nos ajudes a vigiar para que não haja nenhum imoral, nenhum profano em nosso meio, fazendo-nos entender que a realidade a qual nós chegamos é mais terrível e solene do que aquela do Monte Sinai. Ajuda-nos, ó Deus, a assumir esse compromisso com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por nosso Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.